Tem algumas. Às vezes a gente tem que ser profeta também. Tem que ser profeta também, tem uma veia profética também. E às vezes sou mal compreendido. E o profeta tem que estar mesmo alicerçado naquilo que diz, porque quando diz, às vezes tem coisas que tem que ter estrutura para receber. Mas sem mais delongas, eu queria dizer, apóstolo, aqui algo muito importante. Deus, quando me convida, né, para situações nas ondas, na rádio, apenas nas mídias sociais, ele tem uma maneira diferente de falar comigo. E eu tenho dito sempre, né, que ele fala através de flashes. Né? Quando alguém me convida, eu estou ali, o Senhor vai trazendo flashes, e aqueles flashes para ministrar o coração daqueles que estão ávidos pela palavra do Senhor. Talvez aí o Senhor esteja dizendo assim, olha, isso aí para dizer que você não é nada, sou eu que sou. Exatamente. O eu sou é Deus. Isso aí me deixa confortar. Só que hoje eu quis sair da direção do Senhor, né? Eu disse, meu Deus, né? Talvez não seja na direção do Senhor, mas aquela questão dos flashes, né? Geralmente tem os flashes, o flash não veio, ou eu não procurei também, mas flash a gente não procura, né? Claro, vem. O flash ele vem. Então eu entendi que eu não vou estar em desobediência, porque tem um assunto que eu já venho tratando desde janeiro, lá em Monte Sinai, e esse assunto pesa muito na minha caminhada, porque eu sou família, muito família, e ele, desde janeiro que o Senhor tem ministrado meu coração para estar batendo nessa tecla, né? Família, 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 e eu tenho isso. Só que agora no mês de julho, nós vimos ali uma constante, todos os cultos nós reuníamos as pessoas, aquelas que estavam com problema mais sério na família, que viessem à frente, e os demais que tinham os problemas menos sérios ficassem lá, mas a gente estava orando todos os cultos. Em julho agora eu parei. Desobedeci literalmente ao Senhor. Tá? Aí eu parei. Você sabe o que o Senhor fez? Bom, para um desobediente e uma disciplina. Então agora você vai trabalhar o mês de agosto inteiro, né? Não só em oração no final do culto. O culto, o tema, todas as quintas e domingos será família. E a apóstola já está convocada, né? E geralmente quando o Senhor traz uma situação como essa, a Léa está presente, por isso que é amigos, nós somos amigos da Zé, meu amigo pessoal. A minha admiração com o Dário, Léa, né, antes de entrar na questão, e a família, né? Num flashzinho, o Senhor mostrou quem era Dário, e a partir dali eu comecei a admirar, né? Dário, quando eu estava em Peniel, era diácono, né? Aí, que foi que aconteceu? Foi-se ungido também alguns presbíteros, e nessa leva foi que hoje é a apóstola Léa, a pastora Léa, e ele chega para o pastor Flamarion e diz assim, pastor, essa não é a minha praia, eu sou diácono, eu gosto de fazer, né, esse serviço aqui. Porque hoje seria pastor também, juntamente com você, mas ele, na humildade, ele viu que o título não trazia nenhum benefício, mas o que trazia benefício para ele era fazer aquilo que o Senhor capacitou, aquilo que ele sabia fazer de melhor. Até hoje eu fico procurando, pode ter igual, né, mas melhor do que Dalzé não tem, porque ele é verdadeiramente um diácono. Então aquilo ali serve mesmo com amor. Eu falo com ele assim, foi para que Deus o chamou. Deus o chamou realmente como diácono. Porque é uma pessoa que ele tem prazer em servir, ele vê algo fora do lugar, ele não espera, ele vai lá e faz. Então, assim, é meu marido, é óbvio, né? Mas é uma pessoa... Pode rasgar seda. Pode rasgar, ele merece. Você também tem que honrar. E eu sempre honro em oportunidades que eu tenho de dizer, eu já disse a ele, eu disse a ele algumas vezes, e disse no casamento da minha filha, eu só estava presente, né? Fui eu quem celebrei o casamento dos meus 2 filhos. Glória a Deus por isso. E no casamento da minha filha, eu disse a ele, disse aos presentes lá que quando nós nos conhecemos, eu tinha 19, 20 anos mais ou menos, nós já estamos juntos há 35 anos de casados,
E eu disse a ele, se hoje eu tivesse de novo 20 e poucos anos e eu tivesse a oportunidade de escolher alguém, eu casaria de novo com você. Tá na média, então, Zé. Foi uma escolha muito boa, que naquele momento a gente não conhecia verdadeiramente o Senhor, mas o Senhor ele já tinha traçado planos para a nossa vida e para a nossa família, né? E glória a Deus, hoje nós somos felizes, nós de vez em quando temos aquelas picuinhas, porque de vez em quando a gente quer pegar os maridos e enforcar, né? A recíproca verdadeira, recíproca. Então, né, mas assim, os momentos bons compensam, né? Então, assim, não são aquelas situações de terror, mas são situações momentâneas e passageiras. E glória a Deus por isso. Mas vamos lá. Sabe por que nós estamos rasgando a seda aqui para dar o Zé, né, como diácono? Para trazer, né, o contexto, né, o homem ele não é só o espiritual, não é só o templo, não é só fazer aquilo que está, né, proposto nas questões, digamos assim, espirituais, né? Porque ser diácono também é ser espiritual. Tem a questão família, e eu tenho tido uma preocupação muito grande porque eu tenho visto, né, a foto da humanidade, como é que está hoje. Então essa foto não está me agradando, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo. E por isso o Senhor tem ministrado muito forte no meu coração a respeito disso, né? E graças a Deus que dá um excelente pai, um excelente esposo, a esposa está dizendo aqui, ele entrou na parada aí como bode expiatório para a gente trazer como reflexão, mas poderia ser qualquer um outro aqui que a gente poderia estar dizendo e testemunhando de família. Mas a minha preocupação, aí o Senhor me levou lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio 6, no versículo 6, traz, né, um aparato grandioso para que a gente fale a respeito do que está acontecendo com a nossa humanidade hoje, né? E diz assim a palavra do Senhor, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar, também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, né? Isso a gente percebe, trazendo para a situação que está vivendo a humanidade hoje. Houve uma grande falha nossa na palavra, em obedecer a palavra do Senhor. Deus, ele preza, ele vela pela sua palavra, muito, né? Exemplo disso lá em Josué, ele falou, olha, mantém-se na palavra, medita na palavra de noite, né? Tu quer ser abençoado. Então, nós deixamos de inculcar na cabeça dos nossos filhos, né? E o que está acontecendo hoje com a humanidade é reflexo da nossa má postura em não obedecer a palavra do Senhor. Mas o tema que o Senhor ministrou para agosto, lá em Monte Sinai, e eu dizia assim, Leonardo, olha, nós temos aqui poucas famílias em relação ao que nós vamos falar, né? A humanidade, temos poucas famílias, mas se Deus nos der a oportunidade de chegar às ondas, né, de uma rádio, das próprias mídias sociais, para você ter uma ideia, a gente poderia fazer uma live, né, no primeiro, na abertura e tal, e nós não fizemos, não sei porquê, mas nós não fizemos, e o Senhor nos traz aqui hoje para falar a respeito disso. Mas mesmo assim, se não alcançasse, né, não tivesse esse alcance que está tendo aqui nas mídias, como no Face de Flamarion, na Rádio Cidade, o Face da Rádio Cidade, então, mesmo assim, seria de grande valia, porque aquelas famílias que ouvissem e atentassem para o que está ouvindo, com o testemunho delas, né, ia passando de um para o outro e já se fazia grandes feitos, né? Às vezes as pessoas ficam... Lembra daquela história do Beija-Flor? Sim. O beija-florzinho ali, tá lá, a selva pegando, a floresta pegando fogo, mas um fogo intenso, todo mundo se escondendo com medo de morrer, a bicharada lá na floresta e tal, procurando lugares altos, e o beija-florzinho lá no seu biquinho pequenininho, ia no rio, pegava água, cuspia nas chamas e tal, e aí todo mundo, esse cara é doido, esse beija-flor é doido, né? O beija-flor, não, eu estou fazendo pelo menos a minha parte. Se nós fizermos a nossa parte, nós vamos alcançar êxito, com certeza. Então, o Senhor me fez ver o seguinte: famílias doentes
geração hibernante. Intrigante esse tema. Que nós estamos trabalhando com ele, porque geração adormecida. Ainda eu poderia acrescentar, né, a humanidade fragilizada, porque estamos, a prova está aí, a pandemia deixou a humanidade prostrada, um vírus que sabão e água mata. E aí a gente fica olhando, de quem é a culpa de tudo isso? Né? De Deus, que tem o controle de todas as coisas, né? Deus, vamos culpar a Deus. Primeiro eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora, e para mim mesmo, né? Dizer, olha, Deus não nos fez marionetes, robôs, não. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Nós não somos qualquer coisa, não. Nós não somos mesmo qualquer coisa. Então, o que nós somos, né? E saímos por aí e proclamamos que temos o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem o poder, né? Dentro dele. Então nós não podemos chegar por aí dizendo que não temos culpa de nada, que não fazemos nada. Mas na verdade a culpa é nossa, que não cuidamos da família. E a nossa família está muito fragilizada, e nós temos visto, né, situações seríssimas acontecer na nossa caminhada aí por causa desse desajuste na família, né? Eu fico olhando, graças a Deus eu tive um berço maravilhoso mesmo. E mesmo assim eu tentei dar uma desviada, né, desses ensinos que meu pai e minha mãe deu sempre aos filhos. Eu tentei dar uma desviada ali, eu acho que foi o único. Eu e Zé, eu e Neném também deu, é o que mora em Pirá, tentou dar uma desviadazinha desse caminho aí, mas o Senhor nos trouxe para o prumo. E isso eu aprendi e eu tenho aplicado na minha família, na minha casa, com meus filhos, e eu almejo aplicar em todas as famílias que eu puder fazer isso. Perfeição não existe. Claro. Só quero dizer o seguinte aqui, é testemunho. Muitas vezes eu estive para separar, já estive para separar muitas vezes, e a família, os filhos segurou, tanto a minha postura, a postura da esposa também. Você é pastor, né? Você... Rapaz, eu tenho uma mulher que o que acontece na minha casa, ela chega lá na igreja, no público e diz tudo. Meu Deus do céu! Transparência. Porque eu sou uma coisa na igreja, não é outra viver de na faz de casa. conta, claro, né? Ela é realista. Então, está hibernando por isso, porque nós deixamos passar despercebidos coisitas, que essas coisitas, eu digo sempre, olha, poeira jogada debaixo do tapete, vira, quando vem um vento, uma tempestade. E é exatamente isso, esse período de hibernação é um período em que o animal fica lá, né? Esperando, dormindo, ou quase que dormindo, esperando o tempo passar, independente do que aconteça, não age, não tem postura, fica hibernando. Não é nem dormir no sono profundo. Não. É olhando as coisas acontecerem. Exatamente. Deixa, né? E às vezes, pastor, muita coisa está tomando um rumo diferente, justamente porque, assim, eu sei que é óbvio que tem coisas que a pastora Jane, ela não vai chegar lá e falar. Ela, assim, ela fala daquelas coisas que são, né, que permite-se falar. E isso, isso quer dizer que ela não está nesse período de hibernação, de jogar o lixo para debaixo do tapete, dizer não está tudo bem, fingir que está tudo bem, para que as pessoas olhem e digam, não, está tudo bem, a vida dele está muito bem. Não, tem momentos que a vida da gente dá uma guinada para o lado errado. Mas assim, como eu disse no início, são situações momentâneas e passageiras, que imediatamente quando a gente, acende a luz, né? Mas essa hibernação não é só no seio familiar, não. Essa hibernação é num contexto geral da humanidade. Exatamente. Eu vou culpar a quem não conhece a verdade? Não, eu estou culpando aqui quem conhece a verdade. Isso aí está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Então, eu fico aqui olhando assim, quando a gente começa a olhar, eu estou dizendo eu me sinto hoje impotente em muitas coisas por causa, né, de não ter a coragem de aceitar essa palavra na sua essência. Na sua essência. Eu tenho um versículo que ele caminha comigo, já sabe quem é. E eu, todo lugar eu digo que ele como se... às vezes eu digo assim, que às vezes a pessoa diz, né, que o âmago, o X da questão da Bíblia é João 3,16, né? Eu digo,
começar aqui, dar uma divididazinha aqui, porque as duas têm muito a ver, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deixou o Filho para que todo aquele que não lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem do Senhor. Mas quando você chega lá, e dizem que não sabe se é de Uber ou de Davi, esses eu tenho dúvida, quer dizer, não tenho dúvida porque a Bíblia me esclarece, né? Por alguns momentos eu fico assim, é o Salmo, mas quando às vezes eu vou ler na igreja, eu falo, vamos ler o Salmo do pastor Rubem. Opa, peraí, calma. O Salmo de Davi. Deleita-te também no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Gente, o que é que tem, né? O que é que falta nisso? O que é que falta nisso? Falta sinergia, né? Falta coragem, falta uma série de coisas, porque se eu desejo ter uma família alicerçada na rocha, se eu desejo, né, coisas grandiosas, né, eu tenho que conseguir, porque a palavra é a promessa. Mas toda palavra, toda promessa tem um freio no crime do próprio Deus. Porque ele vai dizer, quer comais, quer bebais, tudo que façais para a glória de Deus. Então, o que nos falta hoje é enxergar isso, enxergar que estamos errados, enxergar que estamos trazendo esta palavra, né? Nós estamos trazendo essa palavra segundo os nossos corações, é um erro gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E aqui eu queria trazer, para a gente entender aqui, às vezes as pessoas dizem assim, olha, o Rubem traz muitos versículos, mas às vezes tem necessidade de a gente trazer os versículos para você compreender. Como que nós mudamos o conceito, o contexto da palavra do Senhor para satisfazer os nossos corações? E isso está trazendo um prejuízo enorme. Já estão querendo atualizar a Bíblia, né? Por causa da caminhada da humanidade, para adequar, né, a Bíblia às questões humanitárias, às questões da humanidade. Veja isso, está soando para muitos como uma coisa muito simples, né? E aí a gente fica acendendo a luz da preocupação. Isso me faz lembrar tem uma pastora do ministério do pastor Josué Gonçalves, a Marlene. Ela diz assim que existem coisas que não são antigas nem modernas, são eternas. Exatamente. E esses princípios da palavra, eles são eternos. Não existe modernidade ou antiguidade aqui. Aqui é algo aqui, imediato, é viva, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E exatamente isso, que como o senhor está falando de família que nós pecamos, dessa geração invernante, é exatamente isso, porque nós, assim, os meus filhos até que, como os meus filhos já tem um tem 35 anos, a menina tem 30 anos, então, no início da caminhada deles, foi quando eu me converti, eu vim trazendo eles aqui nessa realidade, e assim, mas hoje você... Meu Deus, hoje uma criança de 5 anos, 6 anos, você já dá... Não, escolha o que você quer. Você quer vestir o quê? Você quer comer o quê? Você quer beber o quê? Deixou muito, né, entregues a si mesmos. E aí vira essa geração do mimimi que a gente tem visto por aí. E isso é preocupante. E eu tenho tentado, eu, Júnior, Kelly, que menor é meu filho, a gente tem tentado criar Cauã. Cauã pra mim é assim... O neto traz vida, né? De novo pra gente. Faz a gente se sentir jovem de traz novo. Vigor. Faz você... Eu corri tanto com o Cauã no fim de semana que eu tive que tomar uns 2 comprimidos de Nimesulida porque o corpo não aguentou a pegada de Cauã. E eu vejo que em alguns momentos eu falo alguma coisa com o Cauã, assim, ele fala, vovó, ó, eu quero que meu pai compre isso e isso pra mim. Mas eu já comecei a orar. Eu já comecei a orar para meu pai comprar isso e isso. Onde ele aprendeu isso? Ele aprende porque ele vê em casa e vê na minha casa. E eu... Família. Vovó, isso. Calma, vamos orar. Vá orar, vamos orar. Então ele já sabe que quando ele tem algo a conquistar na frente, a primeira opção dele é orar. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Esse dia eu ouvi também falar alguma coisa que ele diz, se oração aqui não falta na casa de vovó e de vovô. Não, olha, essa semana ele falou de novo. Oração aqui na sua casa tem até demais. Aí, você falou de geração de mimimi, eu tinha essa pergunta aqui para fazer. Né? Por que somos chamados geração de mimimi? Você vai falar de mimimi. Antecipa, mas eu vou perguntar aqui. Por que nós somos chamados geração do mimimi?
Porque essa humanidade, essa geração, ela está adormecida. Melindrosa também. Aí eu fico olhando, tem um pastor aí que ele disse assim, olha, uns 20 anos para cá, todos que se converteram, ninguém teve experiência com o Espírito Santo. Misericórdia. Mas quando a gente vai olhar, eu não posso tirar razão, né? Quando a gente vai olhar como está caminhando, né, os que proclamam o Evangelho, como está caminhando aqueles que estão vivendo este Evangelho, aí eu fico a me perguntar, meu Deus, como é que nós fazemos para voltar atrás? Lá eu assisti um filme, eu estou procurando novamente esse filme, ele é muito difícil porque ninguém quer, acho que não teve muito ibope, porque o filme, né, traz reflexão. A jornada, né? Uma viagem no tempo. E esse foi um cidadão, um pastor, ele era escritor e participava de um seminário, ele é professor de um seminário de teologia, e ali o conselho do seminário teria que aprovar o livro. E ele dizia que não precisava a presença de Jesus, basta o nome. E aí um pastor chegou, outro do grupo lá, e disse, não faça isso, não vou mandar aprovar não, vai à minha casa tomar um café. Tudo bom, só resumindo o filme. E ele foi na casa tomar café, e ele estava com a máquina do tempo, mandou este pastor 100 anos depois, que é a nossa geração agora. Uau. Pense, você olhando ele, andando, né, no meio aquelas igrejas que ele indicou serem as melhores. Eles se achavam um peixe fora d'água. E a gente percebe isso. Só que o meio, né, o produto do meio está influenciando a nós. Isso está nos deixando com os olhos fechados, adormecidos. Estão pegando a carruagem de Zeca Pagodinho, né? E às vezes nem precisa mais. Vai na loja de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso que está acontecendo é culpa minha e culpa sua. A nossa família está desestruturada porque os pilares estão fragilizados. Quer ver uma coisa que é muito forte? Nós temos uma palavra aqui que, se você deixar ela no superficial, não vale nada. Né? Inconformabilidade. Inconformabilidade. E o que é que lá em Romanos diz? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos com a renovação da mente. Agora, isso que eles estão fazendo, eles estão pegando esse texto, nós estamos falando eles não, me perdoem, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos trabalhando o contrário. Nós não estamos, né, com a conformabilidade do século, do mundo, das coisas do mundo, mas de Deus. Eu olho para mim e digo assim, não me conformo com isso que está acontecendo comigo. Veja bem, na ideologia de gênero mesmo, o homem olha para dizer, não, tem uma mulher dentro de mim. Né? Aí você vai, meu Deus, nós não estamos inconformados com as coisas do mundo, mas com as coisas de Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor, mas eu não estou conformado com ela, porque tem que alcançar também, tem que tirar o pecado do foco. O pecado não pode ser o salário, não pode ter um salário que seja a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Uma adequação, né? Nós estamos nos adequando a... Porque estamos inconformados com Deus. Nós estamos inconformados com Deus. E a nossa inconformidade tem que ser com o mundo. Aí quando acontece alguma coisa na gente, a gente está inconformado com Deus. A nossa família está assim, mas eu fui para a igreja. E nós temos tantas e tantas justificativas. Tantas e tantas justificativas. Aí quando nós vamos olhar e nos comparar com foi John, ele chegou e disse, Deus, eu quero a Suécia. Acho que foi ele. Se não me falha a memória. Deus, eu quero a Suécia. Deus, eu quero a Suécia nos teus pés. Deus, eu quero a Suécia nos teus pés. Este homem não tinha outra palavra que não fosse essa. E o joelho no chão, e o joelho no chão. E a Suécia foi para os pés do Senhor. Mas nós estamos na geração do mimimi. Está doendo. Está doendo. Está doendo. A gente vê os nossos filhos, né, caminhando dessa mesma direção e a gente não tem um freio para os nossos filhos.
Isso me está deixando muito triste, porque, e às vezes, né, dentro do meu ciclo de convivência nesse mundo, estou dizendo assim, eu me acho assim, meu Deus, eu falo tanto disso e estou vivendo isso. Né? Eu não sou super-herói. Eu estou trazendo uma palavra aqui para todos nós abrirmos os nossos olhos. Hoje o Evangelho está sem poder, porque nós não estamos fortalecendo o nosso quartel-general, que é a família. Nosso quartel-general está fragilizado. Tenho 14 anos lutando lá em Monte Sinai, para que nós tenhamos um dia na semana um culto da família. Pouquíssimos. Até lá, em minha casa, estou tendo dificuldade. Porque já tenho cultos, já tenho isso, já tenho aquilo, já tenho isso, já tenho aquilo. E estou esquecendo de fortalecer a minha família, o elo conjugal, eu e minha esposa, o elo fraternal de amor, pai, filhos, juntando isso, fortalecendo isso, para bradar em qualquer situação que vier sobre nós. Financeiro, venha! Emocional, venha! Qualquer que seja a situação que vier sobre nós, se estivermos fortes, passaremos, aliançados como família, passaremos tranquilamente. Então, essa inconformidade, é não se aceitar, né? Eu estava vendo no dicionário. Então, vamos nos inconformar como a Bíblia nos orienta, com o que está acontecendo no mundo. Pecado é pecado. Não vai diferenciar um do outro, não. Porque às vezes você diz, certo pecado. Não existe certo pecado. Existe o pecado. E qualquer pecado, o salário é a morte. Né? Não podemos diferenciar. Outra coisa, pastor, que a gente tem também que se policiar como pastores também, como homens, mulheres de Deus que têm compromisso com a obra do Senhor. Porque nós temos muitos temos sei lá, não sei nem que palavra eu posso dizer assim, faça assim, faça assado, haja assim, você precisa fazer isso. Faça o que eu faço, mas não faço. Mas na verdade você não faz. Então assim, você que tem filhos pequenos ainda, que estão aí em pleno, né, caminhando para a adolescência, para a mocidade, e muitas vezes eles não veem nos pais crentes respaldo para o que a gente prega de fato lá no púlpito da igreja, né? Tem um grande X na questão. Exatamente. Então, assim, você dizer faça isso, faça aquilo é muito fácil dentro da sua casa, mas você tem que fazer. O seu filho precisa ver você orando, o seu filho precisa ver você lendo a Bíblia, o seu filho precisa ver você agindo conforme a palavra de Deus diz, porque o seu testemunho, a sua prática conta muito mais do que as suas falácias, não é verdade? Exato. E adolescente, eu quero contar um pouquinho, adolescente, ele é muito ativo e pega as coisas com muita facilidade. Então não é só isso aqui, o quesito religião, não é o quesito espiritual da coisa só. Porque o vínculo que fortalece é um conjunto de coisas. Uma certa feita, a bispa Judite esteve lá em casa, isso aí marcou, então essas coisas que marcam a gente não esquece. E tinha uma piscinazinha lá de 4 mil litros na frente de casa, que eu ficava às vezes, né? Era eu, João e Ana Raquel, né? Do meu escritório lá no fundo de casa, e ela entrando lá, e ela entrou e disse assim, olha, eu trabalho com adolescentes, e é isso aí que todos os adolescentes clamam. O clamor dos adolescentes é a presença do pai, de estarem juntos, brincando. Aí o pai torna-se adolescente. Aí sabe o que João falou? Está aí, igual a cola. É uma coisa que não falta aqui. Então isso, né, me deixou lisonjeado, me deixou... eu preciso, outra coisa também... Mais presentes. Jeane, quando teve a Ana Raquel, ela dizia, não, agora eu vou trabalhar. Eu não vou, né, passou o tempo, a gente tinha um acordo para, enquanto a gente tivesse condição, e na época eu tinha bastante condição para a gente viver bem,
E aí eu disse, não precisa trabalhar, mas se você quiser, não, é melhor ficar para cuidar dos filhos, para criar um vínculo, né, estar perto dos nossos filhos. E foi assim com Jéssica, aí Nécia e Raquel, não, agora eu quero trabalhar. Eu digo, poxa, na hora que a menina Nécia, daqui o que ela estava engateando, andando, ela então vá trabalhar, tranquilamente fui trabalhar. O que é que fiz? Tirei meu escritório da rua e fui lá para o fundo de casa. Inventei o home office daquele tempo, olha aí, olha. Então, eu vim lá para casa, por aqui. Tinha empregado, tinha secretária, mas eu queria estar perto da minha filha, né? Tirando. Então isso aqui são coisas, é um combo que nós precisamos encarar. Família é família. E hoje o que é que estão querendo? Destruir a família, estão querendo tirar o valor da família, tirar o nome de pai. O quê? Porque está inconformado com Deus. Eu vi uma entrevista de alguém, que eu não sei também quem é, porque não acompanho esse pessoal assim, mas eu vi alguém perguntando para ele, mas estão dizendo por aí que vocês querem acabar com a família e tal. Aí ele disse, sim, queremos. Rapaz, o auditório todo se levantou para aplaudir essa pessoa. Eu falei, meu Deus, em que mundo nós estamos? Um jovem, deve ter uns 20 e poucos anos, ele diz, não, o meu intuito é esse mesmo, eu quero acabar com as famílias. Nós queremos, nem eu, nós queremos sim acabar com a família. E o povo levantar e aplaudir, eu digo, meu Deus, em que mundo nós estamos? A família doente já está invernando a geração, imagine a família destruída. Né? Imagina a família destruída. E estamos caminhando a passos largos para isso, né? Passos largos. E a gente realmente não cuidar. E assim, é óbvio que talvez a minha voz, a sua voz, não alcance as nações, o mundo afora. Até porque nós também não temos mas a sua voz, né? Alcança o seu bairro onde você está, alcança a sua igreja onde você está, alcança a sua família e a sua família vai alcançando outras famílias. E eu só sei que nós somos sim, como aquele beija-flor que o senhor falou, e como João Batista lá, uma voz clamando no deserto. Exatamente. E muitas vezes eu vejo que realmente nós somos uma voz clamando no deserto. Mas a voz de João Batista clamou no deserto e nós vimos que ela foi ouvida. E a voz do Senhor, ela será ouvida hoje e será eternamente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, passarão céus e terra. Mas a palavra do Senhor, ela não passa. A palavra do Senhor, ela não passa. E como eu disse aqui com a pastora Jeane na semana passada, sempre haverá um remanescente fiel. Sempre haverá um remanescente fiel para continuar proclamando que família é projeto de Deus, que família é sim instituída pelo Senhor desde o Éden. E eu digo mais, o alicerce da humanidade está na família. É por isso que há tanto propósito para destruir isso. Exatamente. Porque sabe que quando se destrói uma família, se destrói um mundo pela frente. Né? Agora, o que está acontecendo é o seguinte, o inimigo ele é atemporal também com Deus. Então o que é que ele não importa com o tempo, ele importa com o resultado que vai acontecer. Exatamente. E só rasteiramente isso vem acontecendo. Né? Porque eu vi uma certa feita uma matéria do pastor Pote e marcou também. Quando ele fazia a divisão, né, de cada um, né, o pai, o marido, seria o homem, a mulher, e cada um tinha a sua função individual, e os dois, mas parecendo ali com aquela situação de Paulo falando aos Efésios, né? E quando ele dizia, o homem, a função do homem dentro de casa é o comando. Ele tem que ter o comando e a liderança. Mas hoje nós não temos visto essa preocupação. De você, o pai, chegar e dar um comando, dar mostrar-se como verdadeira liderança ali dentro. Outros limites também, é ele que tem que dar. Então, pastor Cláudio diz o quê? Homem banana, mulher abacaxi. Homem banana, exato. Tem essa administração do então, o que as funções inerentes a cada um, e Paulo disse isso. Lá em Efésios você vai ver Paulo falando que o homem é o cabeça, que a mulher então você olhando essa situação, você não está conformado, é inconformado com Deus. Deus te disse isso, mas você, o teu coração não aceitou de bom grado. Não aceitou de bom grado. E se não aceitou de bom grado, vai trazer esse resultado que estamos vendo aí. Então, ou acordamos,
ou abrimos os nossos olhos, ou vamos continuar doentes. E essa geração vai continuar hibernando, né? Hibernando. Pastor, o nosso tempo acabou, mas... Passa rápido, né? Não é? Agora, esse mês de agosto, lá em Monte Sinai... Dia 26 de agosto, apóstolo Alea, falando sobre família. Fala, Monte Sinai, Rua Rio. Não Rio não, eu botando em casa. E Rua Arco-Íris, número 12, garganta hoje tá. Rua Arco-Íris, número 12, ali no loteamento de Pomata, depois do Filha 7, né? Então, nós vamos estar esse mês inteiro, quinta e domingo, falando sobre essa família que está doente. Talvez assim, a gente olha assim, a sua está boa, mas sempre precisa acrescentar alguma coisa. Exatamente. Tem famílias que estão numa média, num patamar bom, mas precisa de algumas coisas a serem acrescentadas. E tem umas que estão destroçadas, então Deus é mestre nisso. Com certeza. Nesse mesmo capítulo 6, verso 20, que o Senhor leu, diz assim: quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Oh, glória! Exatamente isso. O Senhor não pode nos tirar da hibernação? O Senhor pode nos tirar, sim. Então, quando os nossos filhos nos perguntar por que isso, por que aquilo, porque o Senhor assim determinou. Amém. Glória a Deus. Nós